Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todos os vivos dessa terra. Todos os dias, quando acordo pela manhã, agradeça ao Deus eterno, Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares e de tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra, né? De todas as espécies de vida e da vida humana. Quando nada existia, o nosso Espírito imortal e santo e único Criador já era o Criador de tudo. Já Jesus Cristo sempre foi e sempre será o Deus único e suficiente Salvador e o Deus único eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, das estrelas e de tudo que há nas estrelas, de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, e de todas as galáxias e de tudo que há em todas as galáxias, e de todos os espaços e de tudo que há em todos os espaços, né? E da luz e de tudo que há na luz, das trevas e de tudo que há nas trevas. O nosso eterno Criador, ele é o Criador de tudo, da vida e de todas as espécies de vida e da vida humana. Quando o nosso Criador, e como Pai, o nosso Criador tudo criou perfeito, né? Mas teve uma rebelião nos céus, então o nosso Pai expulsou uma terça parte dos anjos dos céus, para os ares, para as águas e para a terra. É justamente por isso que há uma bagunça no planeta Terra, porque há vários anjos que foi expulso dos céus, anjos caídos, né? Por que chama anjos caídos? Porque Deus o expulsou dos céus. E esses anjos caídos são os deuses invisíveis das trevas, que usam a humanidade para matar, roubar e destruir, para fazer toda espécie de mal que existe, né? Então, mas mesmo assim, aí o Senhor olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, ele veio aqui nessa terra, se fez filho de uma virgem para cumprir a incapacidade de tudo e de todos. De todas as pessoas que já existiram nessa terra, de todos e de todas que já existiram, que não existe mais, e de todos e de todas que existe hoje, e de todos e de todas que estão existindo a cada dia de hoje até a volta dele, né? Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador de tudo, e já era o Criador de todas as espécies de vida e da vida humana. Então todas as vidas se devem àquele único sopro que o Eterno deu lá no princípio. Todas as espécies, todas as vidas humanas se devem àquele único sopro que o Criador soprou na narina daquela matéria que ele mesmo criou com as próprias mãos dele, e aquela matéria que ele criou com as próprias mãos dele se tornou a alma vivente. Então a vida foi criada ali. Então todas as vidas se devem àquele único sopro do Eterno. Então, por isso, todas as vidas é aquele sopro do Eterno. Todas as que não existem mais, né, de todos e todas que não existem mais, como todas e todos que existem, como todos e todas que estão existindo até a volta dele, do Eterno. Todas espécies de vida, todas as vidas humanas se devem àquele único sopro do Eterno. E para o Eterno, todas as vidas de todos e todos que não existem mais são existentes, como de todos e de todas que existem hoje são existentes, como de todos e de todas que estão existindo de hoje até a volta dele, todos e todas já são existentes. Pois para Deus não há derrota, para Deus só há vitória, pois Deus ele é o dono de tudo, né? E ele é o dono da vida, a vida não morre, porque a vida é o próprio Deus. Jesus é a vida. E até mesmo os que estão mortos, para ele está todos e todas vivos. Porque até os fios de cabelo da cabeça de cada uma vida, de cada um e de cada uma que já existiram nessa terra e que não existe mais, até os fios de cabelo de cada um e de cada um estão todos contados. E o Criador conhece cada um e cada uma pelo nome. Todas as vidas que já pisaram nessa terra, que não existe mais, o Criador conhece todos e todas pelo nome, né? E para o Criador todas e todas estão vivos. E todos que existem hoje estão vivos. E todas que estão existindo de hoje até a volta dele, para ele estão vivos e todos são existentes. Por que todos existentes? Porque ele é o autor da ressurreição de todas as de todos que não existem mais, todas as vidas que não existem mais,
de todos e todas, e ele é o autor da ressurreição dos vivos. Ele é o autor da ressurreição dos mortos e dos vivos. Ele é o criador da vida. E a vida nunca morre, porque a vida é o próprio Jesus. E quando o nosso eterno Jesus Cristo voltar nas nuvens, ele destruirá Satanás e os demônios, que são os deuses invisíveis das trevas, que usam a humanidade para matar, roubar e destruir. Aí não vai mais existir o mal. Então, na mente humana, não vai vir mais nenhum mau pensamento na mente de nenhum ser vivo dessa terra, porque o mal já não vai mais existir. Não vai vir nenhuma espécie de mal no coração de nenhum vivo dessa terra, porque não vai mais existir nenhuma espécie de mal. Não vai vir mais nenhuma espécie de mal na carne de nenhum vivo dessa terra, porque o mal já não vai mais existir. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele, como Pai, tudo ele criou, como o Pai ele olhou dos céus para a terra, não viu sequer, então ele mesmo veio aqui nessa terra, se submeteu a se fazer filho de uma virgem e de um filho dele, carpinteiro, chamado José, para cumprir a incapacidade de todas as vidas que já haviam existido e que não existiam mais, e de todas que existiu na época dele, e de todas que vem existindo da época dele até hoje, de todas que existem hoje, de todas e todas, e de todas e todas que vai existir até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todas. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração. Porque o nosso eterno Criador, ele é a solução de tudo e todos e todas que não existem mais, de todos e todas que existem, de todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele é o autor da solução de tudo e de todos. Para ele, todas as vidas são existentes. Porque até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma que já pisaram nessa terra, que não existe mais, estão todos contados. E até os fios de cabelo da cabeça de cada uma que existe hoje, estão todos contados. E até os fios de cabelo da cabeça de cada uma que estão existindo de hoje até a volta dele, já estão todos contados também. E ele conhece cada um e cada uma pelo nome. Aí para ele não há derrota, para Deus só há vitória, pois ele é a vida. Ele é o único Deus que fará novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos das nuvens. Trará existência a todas as vidas de todos e de todas que não existem mais de volta, ressuscitados com corpo de glória corruptível. E é o único que transformará os vivos, porque quando ele voltar, se ele alcançar a vida aqui nessa terra, os que estiverem vivos não necessariamente passarão pela morte, mas por uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição também. É por isso que fala que Jesus é o autor da ressurreição dos vivos e dos mortos, né? Ou seja, dos mortos e dos vivos, porque ele é a vida. E ele dará vida eterna para todos e para todas. E ele, quando esteve nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orar essa seguinte oração. Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Que seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda a maldade da mente humana, da mente de todos os vivos dessa terra, principalmente da minha mente, contra as nossas vidas. E livra-nos, Pai, de toda a maldade de todos os corações, de todos os vivos dessa terra, principalmente do meu coração. Livra-nos, Pai, de toda a maldade de todo o coração, de todos os vivos dessa terra, principalmente do meu coração. E livra-nos, Pai, de toda qualquer maldade, de toda a carne, de todos os vivos dessa terra, começando pela minha carne. Repreende e expulsa, meu Pai, todo espírito mal da mente humana. Repreende e expulsa, meu Pai, todo espírito mal do coração humano. Repreende e expulsa, meu Pai, todo espírito mal da carne humana. Porque do nosso eterno Criador, dele é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então que o nosso Senhor Jesus Cristo repreenda e expulse todo espírito mal da mente de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo repreenda e expulse todo espírito mal de todo coração, de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo repreenda e expulse todo espírito mal de toda carne, de todos os vivos dessa terra. Porque do nosso eterno Criador, ele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será.
Para o nosso eterno Criador não existe derrota, pois Ele é o Criador de tudo. Para o nosso Criador não tem diferença entre a luz e as trevas, porque quando Ele voltar, tudo se tornará luz. Treva não existirá mais, porque as trevas todas serão destruídas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem ranger de dentes, nem espécie de doença, porque o mal já não vai mais existir. Não vai existir mais nenhuma espécie de mau pensamento na mente de nenhum vivo dessa terra. Não vai existir mais maldade no coração de nenhum vivo dessa terra. E não vai existir mais nenhuma espécie de mal na carne de nenhum vivo dessa terra. Porque nenhum mal existirá mais. Então, que o nosso eterno Criador nos abençoa, nos proteja, nos dê vida, nos dê saúde e nos livre de todos os males. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, pela vida, pelo ar que respiramos, que é de ti, que vem de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Gratidão, Pai eterno, muito eterno, Pai da eternidade à eternidade. Gratidão, nosso eterno Criador, pela vida.